mulher extraordinária, especialmente no que diz respeito a avançar faróis fechados até então para as mulheres. Uma mulher à frente do seu tempo. Uma mulher que se dedicava à educação, à cultura, à justiça, ao direito, e me impressionou muito a trajetória dela. Ainda bem que nós tivemos essa sorte de conviver com essa mulher, Esther de Figueiredo Ferraz. O que eu sempre penso quando vejo uma mulher de sucesso é que essa mulher deve ter tido uma mãe muito forte. Então, toda vez que eu olhava para a professora Esther, eu ficava pensando como teria sido sua mãe. A minha tia vem de uma família um pouco matriarcal. Minha avó materna é nascida na cidade de Vassouras. Foi acho que, se não a primeira mulher dentista formada na USP, acho que em 1912, com consultório na Avenida São João. E vieram para São Paulo, onde o casal teve 6 filhos. Nós morávamos em Mococa, era uma cidadinha do interior. E chegava o Estadão pelo trenzinho da Mogiana às 6 horas da tarde. E eu ficava na porta da rua esperando chegar o trenzinho. E aí a minha função era marcar as vogais e as consoantes e depois segurar aqui em cima a consoante, ela ia caindo em cima das vogais. Vá, vé, vi, vó, vô. E depois mudava a consoante, a gente já sabia ler. Em um mês, eu estava alfabetizada. Nós, todos os filhos, aprendemos a ler com ela. Todos os netos, ela ensinou a ler, escrever e contar. Minha avó era uma fera de brava, a dona Julieta, a doutora Julieta. Aos 5 anos, a minha tia veio de Mococa, que meu avô era fazendeiro lá, e veio direto de Mococa para o Colégio Sion, onde foi brilhantíssima desde cedo. Ela procurava livros mais de adulto, uma leitura mais, muito, acho que não estava ainda à altura dela. Aí ela disse, a mãe dela disse assim, quando o pai falou que não era própria para ela, disse, mas ela tem dicionário. Aí ela ia para o dicionário, mas era penoso para ela, né? Quando houve aquele decreto do Getúlio, que todo mundo passaria de ano por conta do decreto do Getúlio na Revolução, a minha avó, não conformada, pegou um trem, foi para o Rio de Janeiro, foi no Ministério da Educação, falou, minha filha, coitada, Esther, não passa por decreto. Diz, não, por decreto eu não quero. E foi lá, constituiu-se uma banca especial, ela foi examinada e passou com nota máxima. Ela sempre teve, pelo que me contavam, os parentes e tudo, um comportamento diferente. Ela estudava mais do que brincava, lia muito mais do que brincava. A minha tia foi o norte de toda, foi a grande agregadora de toda a família Figueiredo Ferraz. Eu não conheci minha avó, mãe da minha mãe, então a minha tia Esther, Teté, que a gente chamava, foi para todos os fins a minha avó. Ela era nossa vizinha, então ela morava 2 prédios de distância, então ou eu estava sempre na casa dela ou ela estava sempre na nossa, minha e da minha mãe. Foi uma grande tia, uma grande amiga. Quando eu tive minha filha, foi quem entrou, já não tinha minha mãe, foi quem entrou na sala de parto comigo. Organizou o batizado, ela sempre tomou a frente de tudo. Qualquer tipo de problema era na casa da Teté que a gente corria. Uma memória forte que eu tenho dela é ela sentada num canto do sofá, na sala dela, lendo o jornal todos os dias. Às vezes eu ia lá de manhã
Eu ia várias vezes tomar uma canja com ela à noite, umas 6 da tarde, que era quando ela jantava. Ela comia sempre uma sopa ou uma canja com bisnaguinhas, que ela gostava. E ela tocava muito bem piano também. E a coisa mais linda que eu achava nela, quando ela tocava piano, ela era formada pelo conservatório. Gostava muito de Chopin, polonês, e tocava muito bem. Ela era muito, eu acho que talentosa. Não continuou a ser concertista porque ela sempre se sacrificou pelo direito. Ela podia ter sido uma das maiores concertistas do Brasil. Eu sou fundamentalmente advogada. Houve época em que eu desejei ser engenheira. Meu pai era engenheiro, meu avô era engenheiro, meu irmão estava fazendo engenharia, mas o meu pai que fazia engenharia de estrada de ferro e dormia à noite num barraco coberto de lona, ele disse, isso não é profissão para você. Você precisa escolher uma outra. E nesse intervalo, um dos seus colegas de turma foi até a nossa casa e disse, eu queria que vocês dois, Odon e Julieta, eram os nomes dos meus pais, me emprestassem a Esther por algum tempo para ser a minha secretária. Eu disse, mas eu não estudei direito. Ele disse, mas você deve saber um pouco mais do que eu. Então, estude e me dê o resumo com o seu parecer. E fui me encantando aos poucos com o direito. E resolvi fazer concurso para a Faculdade de Direito. A professora Esther, hoje, em 2018, eu posso dizer que ela já simbolizava a igualdade dos direitos, porque mesmo tendo ingressado numa faculdade nitidamente de predominância masculina, ela pertencendo àquilo que poderia se chamar de minoria, na verdade ela foi grandiosa. Foi primeira aluna em todas as disciplinas aqui. Ela fechou com 10 todas as disciplinas. Olha o exemplo da professora. Ela se formou em 44, prestou concurso em 47 como livre-docente e, ao se apresentar à banca, a inscrição foi indeferida com essas palavras. Fossem quais fossem as notas, a candidata era mulher. Foi prestar e eles disseram, que isso? Quem é a senhora para vir fazer exame aqui para ingressar na faculdade? E ela imediatamente impetrou o mandado de segurança e conseguiu não só se inscrever, como ser aprovada com lauda. Foi a primeira mulher a ingressar também na célebre faculdade fechada do Largo de São Francisco. A primeira mulher a ser professora de Direito e Direito Penal. Então, nesse sentido, ela teve um relevo e um destaque bem marcante na época. Isso foi na altura de 1949 ou 50, enfim, na virada da década de 40 para a década de 50, o que ela era muito jovem ainda, o que era um pioneirismo duplo pela juventude e pela condição de mulher. A doutora Esther da minha casa era uma espécie de exemplo, assim. O meu pai dizia assim, se as minhas irmãs estavam indo muito bem na faculdade ou na escola, dizia, você vai ser Esther Figueiredo Ferraz. Se elas começavam a estudar muito, ele dizia, então, também não precisa estudar tanto, você nunca vai ser Esther Figueiredo Ferraz. Então, Esther Figueiredo Ferraz era um exemplo de gente que estudava, de gente que era íntegra, que era grande professora e que havia estudado tudo que queria. Ela foi uma grande professora,
aclamada como tal pelos alunos, mas ela foi essencialmente uma educadora. Eu fiz a especialização em Direito Criminal. A minha turma de 1977 foi uma turma que era de 6 pessoas. E foi nesse quadro que, durante um ano, a doutora Esther foi a mais assídua, a mais correta, a mais presente professora que nós tivemos. Eu tenho muita saudade da professora Esther e tenho muito carinho por ela também, pela forma como ela me tratou naquela selva machista que era a São Francisco. E eu posso dizer que no 5º ano, que foi quando ela veio a ser minha professora, eu já estava casada e eu engravidei. E a professora Esther era a única que me olhava com compreensão. Ela olhava para a minha gravidez sem a reprovação que os professores homens tinham para mim quando eles me fixavam a barriga com os olhos, não é? Os alunos dela eram todos amigos dela. O senhor sabe que em São Paulo nem se podia convidar a Esther para nada, porque sempre tinha um aluno de algum lugar que tomava frente. Eu dizia para ela: Esther, eu só posso ir com você do restaurante do Rio de Janeiro. A doutora Esther, ela tinha uma característica de professora tão extraordinária que ela ficava realmente amiga dos alunos. Os alunos gostavam dela. Ela nos convidava para jantar, a classe inteira. Ela cozinhava que nem uma deusa. Então ela fazia uns jantares e ela mesma cozinhava para nós. Ela era uma pessoa que sabia estabelecer vínculos de amizade com as pessoas. Então, trabalhar com a professora Esther era um privilégio, porque ela era uma pessoa que se doava ao próximo. Ela era uma pessoa serena, de uma fala tranquila. E lá no Mackenzie, ela significou muito, porque imagine 2 gestões, né? Uma mulher precursora como ela, com conhecimento e com a forma como ela conduzia tudo. Como reitora da Universidade Mackenzie, ela brilhou mais uma vez intensamente. Ela falava que a melhor época da vida dela foi a época que ela foi professora, né, e reitora do Mackenzie. Ela foi reitora em 2 gestões consecutivas e foi a primeira reitora da América Latina, a primeira mulher reitora da América Latina. Veja a importância em pioneirismo. E por quê? Podemos dizer que ela sempre ocupava esses papéis pioneiros. Eu acho que pela maneira de ser. Ela, ao mesmo tempo que era muito simples, muito pouco impositiva, ela tinha muita, creio eu, analisando e tendo conhecido, ela tinha muita consciência do seu valor. Então, com toda a tranquilidade, com toda a naturalidade, ela se apresentava para essas posições e era naturalmente levada a essas posições pelos seus merecimentos. Ela foi uma grande penalista. Ela estudou o direito penal como poucos, a ponto de ter sido catedrática, a primeira do Largo São Francisco. Eu acho que fundamental ela foi para o empoderamento da mulher, o feminismo, para a educação e, sem dúvida nenhuma, para o direito penal. Eu tive o prazer de uma vez conhecer a ré absolvida, a Miriam Bandeira de Mello, que até me levou para conhecê-la, porque ela era madrinha da filha da Miriam Bandeira de Mello, que nasceu na cadeia, enquanto a mãe estava sendo julgada. E eu me lembro de todo mundo dizer, os desembargadores, hoje o doutor Nalini, falar que os desembargadores terminavam o trabalho para ir assistir o júri. E foi um júri bastante técnico, que era uma moça acusada, uma moça do interior, de Jundiaí, ser acusada de matar o marido, assim que voltaram de lua de mel. E ela conseguiu provar em plenário que ele havia cometido suicídio porque ele sabia que ele era, como dizia ela na época, leproso ou morfético, palavras dela. Mas foi um júri que minha avó ia, meu avô, enfim, foi um júri que movimentou São Paulo na época.
Quando eu entrei no escritório, ela já tinha absolvido a Miriam Bandela de Mello, que era acusada de ter matado o marido. Era um escritório que todo mundo, pelo menos no fórum, nós éramos muito queridas e respeitadas. À tarde, o escritório era visitado por ilustres desembargadores, todos que eram do tempo dela, e eu que ficava recepcionando todos eles. E eu, então, me sentia muito feliz com esse lugar, tanto que eu fiquei mais de 40 anos com ela. Na verdade, ela dizia que a grande paixão de todo advogado, estudante de direito, sempre foi o direito criminal. E ela se apaixonou pelo direito criminal, depois houve a vertente para a parte de educação, mas ela era muito combativa, muito inteligente e muito estudiosa. Me lembro que na altura de 1996 ou 97, tivemos uma questão, eu tinha uma questão no escritório que envolvia um aspecto tributário, mas tinha um lado criminal. Eu pedi a ela que fosse comigo examinar o processo com uma certa urgência, e as condições ali do cartório judicial eram muito precárias. E ficou durante um longo tempo em pé ali, ela já tinha, nessa altura, mais de 80 anos, não quis se sentar. Foi uma dificuldade enorme para que o pessoal do cartório e eu a convencêssemos a entrar no recinto do cartório e sentar ali, deram uma mesa, mas ela resistiu bastante. Ela queria ficar em pé como os outros advogados, examinando o processo sem se sentar e sem se colocar numa posição diferente. Ela passava, me pegava, ela nunca deixou de me trazer em casa com o carrinho dela. Era um carrinho velho, bonitinho, mas eu nem me lembro agora se era um fusquinha. E assim foi a nossa vida. Ela sempre me pegando de manhã para não perder tempo. E aos sábados, às 7h30, mais cedo, porque tinha que sair a 1h, porque o prédio fechava, né? E eu então disse a ela, Esther, você devia ser chamada Milica de Saias. Você é pior do que os coitados dos soldados de um quartel. Você é tão rígida. Para que nós vamos trabalhar no sábado? Brincava com... Aí eu brinquei, ficou famosa a Milica de Saias por causa do trabalho aos sábados. Aí fechava, aí ela dizia, agora vamos lá na chinesa tomar um suco. Ela foi advogada criminal, mas ao mesmo tempo ela foi uma grande civilista. Ela transitava por outras áreas do direito, especialmente do direito civil, além do direito penal. E ela fez estudos relacionados a aspectos do direito que reforçam o direito penal. Ela foi uma advogada completa. Escreveu alguns livros muito bonitos, escreveu um clássico na obra de direito penal, que é a Codelinquência do Direito Penal no Brasil. Um clássico. Depois escreveu muita coisa sobre polícia militar, sobre prostituição, que são hoje bastante revisados. Ela era da Academia Paulista de Letras. Eu tive várias vezes lá com ela na academia, toda vez que ela era homenageada, no dia que ela tomou posse. Quando ela tomou posse, ela muito preocupada, falou assim, Gilda, o som da academia é muito ruim, meu discurso vai ficar péssimo, ninguém vai ouvir. Aí eu pedi para um amigo meu que lidava com som, enfim, mudamos o som da academia para que ficasse perfeito. Então ela era muito ciosa de detalhes. Era uma grande literata e escrevia espetacularmente bem, tinha coisas importantíssimas escritas. Numa tarde, estava eu, a Heloísa, a irmã dela, ela, tocou o telefone. Eu fui para atender, a Heloísa disse, deixa que eu atendo. Atendeu. Quando ela atendeu, a Heloísa falou, mas quem? A gente estava vendo que era um telefonema meio esquisito. Ela disse, mas isso é trote. Aí a Esther disse, deixa que eu atendo. Conforme ela ia atendendo, ela ia, mas como? Eu, ministra, tenho o professor Miguel Reale, que conhece muito mais e merece muito mais do que eu. Se é verdade o que o senhor está dizendo, que eu estou sendo convidada para ser ministra da Educação. E era verdade mesmo.
A professora Esther, ela assumiu um ministério muito importante, o Ministério da Educação. E a educação no Brasil não andava muito bem, porque depois da Revolução de 1964 e a tomada do poder pelos militares, houve uma desconstrução do ensino. Então, a professora Esther realmente teve um papel importantíssimo na reconstrução do ensino no Brasil, principalmente o ensino público. Ela conduziu o Ministério de uma maneira muito séria, muito correta, as ideias dela eram muito pertinentes. O episódio da emenda Calmon, eu me lembro muito bem, foi um embate com o ministro Delfim Neto na época, em que ela realmente colocou o cargo à disposição do presidente Figueiredo e falou, ou passa a emenda Calmon, ou eu vou embora para casa. Porque a emenda Calmon é uma emenda que obriga que haja dinheiro para a educação. Então, o Esther brigou por isso, brigou até com outros ministros e extraiu essa emenda mesmo à força. O serviço dela, o trabalho dela foi mais, não do entendimento da emenda, mas de lutar para a emenda ser consagrada. E foi uma coisa muito boa. Primeira vez que se falou que uma parcela do orçamento deveria ser obrigatoriamente destinada à educação. Isso é um passo, imagine, naquela época, importantíssimo, é um dos grandes marcos da educação no Brasil. A doutora Ieses realmente é uma pessoa fenomenal, eu acho que hoje ela tem mais de 90 anos, é das pessoas mais lúcidas e mais brilhantes que eu já conheci. Ela era funcionária do Conselho Federal de Educação e diretora da Câmara de Legislação e Normas do Conselho, onde minha tia ficou como conselheira de São Paulo por 17 anos. Então, quando ela foi guindada a ministro, foi uma das condições. Ou eu levo a Ieses, ou eu não assumo o ministério. Eu tinha muita preocupação com ela no ministério, com os deputados e com os cidadãos, porque eles eram muito masculinizados com aquela época em que o homem predominava muito, né? Então, eles eram atrevidos, o senhor sabe? E aí, nessas horas, o pessoal tudo me chamava, porque eles diziam que eu era muito espiritada. Eu fui morar com ela em Brasília para fazer companhia a ela. Quando eu entrava na piscina, ela já ficava de cara fechada, porque ela, no tempo que ela ficou em Brasília, 3 anos, ela nunca adorava a água, era aquariana como eu, jamais entrou na piscina. Falei, Tetê, entra na piscina um pouquinho. Não, porque se alguém me filmar e fotografar eu de maiô na piscina, eu sou obrigada a pedir demissão no mesmo dia. Uma vez ela comentou comigo que lá em Brasília, quando ela estava, queriam arrumar um casamento para ela. Eu não me lembro, era um militar que trabalhava, não me lembro o nome dele agora. E ela dizia que estavam arrumando esse casamento para ela, mas que ela não tinha simpatia para o casamento com ele, mas ela gostaria de ter se casado, segundo o que ela conversava comigo. E era casamenteira, gostava de arrumar casamento para a gente, para as amigas. Ela teve alguns pedidos de casamento, mas eu acho que ela, enfim, se envolveu mais com os irmãos, em cuidar dos irmãos e da vida profissional e deixou para trás. Mas ela teve, como toda mulher sempre tem, um grande amor, que eu não vou poder falar. Sempre que se fala na doutora Esther Figueiredo Ferraz, se menciona o aspecto do pioneirismo. Ela foi a primeira conselheira mulher da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em São Paulo. Foi a primeira mulher a fazer júri, foi a primeira catedrática do Largo São Francisco. A primeira mulher a ser reitora de uma universidade, da Universidade Mackenzie. Ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo de ministra de Estado.
Então, toda vez que eu me sentava na cadeira de aluna e olhava para ela, eu falava, meu Deus, essa mulher foi ministra. Eu não conseguia tirar isso da minha cabeça em momento nenhum. Então, imagine o que era essa mulher, Esther de Figueiredo Ferraz, para ter chegado onde ela chegou, para ter feito tudo o que ela fez. E eu só lamento que ela já não esteja entre nós para poder continuar na vida pública, fazendo o bem que ela fez pelo povo do Brasil e também pelas mulheres do nosso país. Ela era muito amiga de todos nós. Ela cultivava a amizade de quem trabalhava com ela. Todo mundo gostava dela. A Esther não fazia nada pela metade. Não fazia nada superficial. Nada. Fosse um bilhetinho que ela fosse escrever. Tudo ela deixava. Evelim, muito querida, como você é bicho de concha e não quer ser abraçada nem no dia de seu aniversário, deixo-lhe aqui esta lembrança. Você poderá usá-la quando viajar para guardar seu pijaminha e seus chinelinhos. Um beijo da velha amiga, tanto mais amiga quanto mais velha, Esther. Eu acho que ela deixou para os seus alunos, para os seus colegas de profissão, para os seus colegas de funções públicas, esse exemplo de alguém que desempenha as funções com interesse, com firmeza, mas com uma extraordinária naturalidade. É interessante você ver que hoje, acho que a maioria das pessoas que se formam em Direito é formada por mulheres. Então, é engraçado você comparar na época da minha tia, que não faz tanto tempo assim, em termos assim, históricos, o pioneirismo dela fez tanta diferença e abriu tantos caminhos para as pessoas da minha idade também. Atualmente, a gente vive um momento muito triste, né, onde a falta de ética impera. E eu tive o prazer de conviver com uma pessoa até demasiadamente ética. Diria que o vácuo é insuperável. Este vácuo não foi e não será preenchido. Não obstante, tenhamos grandes advogadas hoje, grandes educadoras, seres humanos merecedores de aplausos, mas o canto dela está lá reservado e ninguém ocupa. Isso foi quando eu saía, 10 anos atrás. Não mudou nada. Deus me livre, largar a coisa aqui depois de ter feito tudo, né, Veli? É. Deus me livre. Esther era animada, cativante e uma anfitriã de primeira. No final, eu pus essa poesia aqui. Então, dizendo o seguinte. Também era poetisa e muito boa poetisa, porque ela me fez chegar às mãos o seguinte poema. Quando eu morrer, aquilo que era meu, a que mãos irá ter? A que dedos dar-se-ão as chaves dos segredos, que são a própria essência do meu eu? Retratos, livros, flores, já sem cor, cartas de amor trocadas que guardei, versos que fiz e nunca revelei. Quem os verá? Deus meu, quando eu me for? As coisas que eu amei, esse cenário, composto de relíquias e lembranças, quem o destruirá? Aí se achar apenas a minha alma, podes levá-la então, foi sempre tua.